cadê a cadeia para Jair Messias Bolsonaro? Resposta para essa pergunta é fácil. É porque ele é um ex-presidente da República, porque ele goza de privilégios que nós não temos. Porque há um cálculo político por parte do Alexandre de Moraes para não transformar esse país na baderna absoluta. Já tem o deputado Crisóstomo trazendo a bandeira do Donald Trump para o Congresso Nacional, ou seja, está uma zona isso aqui, está uma bagunça e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas uma certeza é, ele será preso, gente. A prisão não saiu ontem, provavelmente a prisão não sairá hoje. Se tivesse saído, a gente já teria aquela operaçãozinha da Polícia Militar para acordar bem no dia. Mas estão sendo feitos cálculos políticos. O Bolsonaro rompeu as medidas cautelares. Ah, mas ele só deu entrevistas, ele só está falando com a imprensa. Não, gente, não. Esse truque é manjado, esse truque é mega arquitetado, e o que ele está fazendo, na verdade, é tentando burlar, tentando se manifestar nas redes sociais para manter a base dele radicalizada, porque ele sabe que a esquerda avançou. Falei isso ontem na live da quinta série com meus amigos Gustavo Mendes e o Viaro. Esse desespero bolsonarista é só a clara noção que assim a esquerda avançou, a esquerda se fortaleceu, a esquerda abraçou efetivamente a bandeira da defesa nacional, a defesa da nossa soberania, a defesa da nossa cultura. Nós dominamos bandeiras que eles dizem dominar. Nós dominamos o patriotismo que eles dizem serem patriotas e não são. Nunca foram. Nunca foram. E eles tentam fazer, a Bernadette está falando aqui no chat, pelo jeito parece que voltaram a nos fazer de palhaço. Eles nunca deixaram de nos fazer de palhaço. Nunca. Nunca. Quando eles podem, eles dão rasteira na gente. Eles tentam confundir a gente, eles tentam confundir a população. Não é nem eu, nem você que está aqui me assistindo. Vocês que estão assistindo essa live aqui, nós ainda somos de um grupo mais privilegiado, que nós temos acesso às informações. A gente consegue discutir seriamente o que está acontecendo. A gente consegue debater, a gente consegue abordar, a gente consegue criticar, a gente consegue trabalhar esses pontos de vista. Agora, tem gente que ouve groselha o dia inteiro e não à toa, às vezes, está assistindo o canal do Nicolas Ferreira. Eu vi isso aqui na minha cidade. Pessoa assistindo o canal do Nicolas como se fosse fonte confiável de informação. E os verdadeiros palhaços, a Mariângela coloca aqui muito corretamente, pinguem superchats, tá, gente? Muito importante aqui pro canal. Os verdadeiros palhaços são eles. Eles são os bobos da corte, eles são os caras que agradam a elite. Eles são os caras que agradam aqueles que oprimem os mais pobres. Eles são os caras que agradam as pessoas que têm nojo da ascensão social, do país crescendo no consumo, crescendo nas viagens internacionais, crescendo enquanto potência, enquanto ator global. O Brasil deu uma resposta de adulto para os Estados Unidos, dentro das regras da diplomacia, mas deu. Olha, aqui você não tem soberania. Aqui você não pode falar de juiz da Suprema Corte. E uma coisa que tem que ser feita, o bolsonarismo agora se tornou puramente criminoso. Por isso todo cuidado é pouco e esses caras têm que ser punidos. Esses caras têm que ser presos. Esses caras têm que sofrer as sanções. Eles são os verdadeiros palhaços, eles são os verdadeiros criminosos do que está acontecendo. O que o Eduardo Bolsonaro está pedindo para o Trump nos Estados Unidos não é sanção, não é tarifaço. Não é 50% de tarifaço. Ele está propondo uma intervenção militar no Brasil. Ele está propondo uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Porque ele, o Eduardo, mais do que o pai dele é o pior de todos. Mas o Nero, atualmente, chama-se Eduardo Bolsonaro. Chama-se Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro quer botar fogo no Brasil. Eduardo Bolsonaro não liga para mais absolutamente nada, ele só quer vingança. Ele é um ser corroído pelo ódio. Que o Reinaldo Azevedo coloca a pataquada agora, a palhaçada agora,
de ter gente dentro da Câmara dos Deputados ventilando a possibilidade de ver um carguinho para o cara no governo do Rio de Janeiro para ele manter o mandato dele de deputado. Vai ser o deputado EAD, deputado à distância, deputado express. Ainda não ocorreu a prisão e a terapia. E eu acho que não vai acontecer tão cedo, gente. Eu acho que esse foi o cartão, foi o que a Ana Lesnovski estava falando ontem no Plantão do Meteoro. Estava lá conversando com ela e é verdade. Eu acho que esse foi um cartão amarelo, mas o Xandão tá cozinhando o Bolsonaro porque ele sabe que não dá para fazer uma questão toda. Ó, teve uma coisa que a Carmen trouxe aqui. O Oruan foi preso, tem que usar a mesma balança na justiça para a família e o Congresso Nacional. Carmen, eu concordo com você, mas infelizmente essa é uma falha estrutural da justiça. E a gente precisa entender também as falhas estruturais. A justiça salvou a nossa democracia, o Alexandre de Moraes merece todos os elogios, mas a gente não pode esquecer quem são eles. Quem eles são? Qual é o objetivo do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal só está indo para cima do Bolsonaro porque o Supremo foi ameaçado. O Supremo foi ameaçado. E eu concordo com Boca Braba, que ele diz que a extrema-direita é composta de nécios. E os nécios da extrema-direita, os burros da extrema-direita, os imbecis da extrema-direita, os ignorantes da extrema-direita, é um projeto. É um projeto. Eles emburrecem a população e a gente tem que combater justamente em cima disso. Esse momento em que a esquerda pega a bandeira da soberania é um modo da gente mudar o jogo, da gente entrar, inclusive, com uma linguagem que muitos desses extremizados podem entender. Essas pessoas que estão sobre a sombra do bolsonarismo. Eles têm que entender, gente, vocês têm que vir para cá. Se vocês defendem o Brasil, se vocês defendem a bandeira brasileira, se vocês defendem a camiseta da seleção brasileira, se vocês defendem a Amazônia, se vocês defendem o que a gente quer, nós estamos juntos. E a gente tem que unir essas pessoas. E tem que entender que nós somos trabalhadores e que nós não somos o que o John Dias está falando aqui no chat. Esses caras se tornaram traidores da pátria. Eles não são só extremistas. Eles não são só adeptos de uma ideologia doente. Aliás, agradecer muito e a terapia que entrou aqui, já deu 2 membresias de presente. Eu nem sei quem ganhou. Deixa eu ver aqui quem ganhou as membresias, que vocês ganharam um curso de jornalismo, tá? Mandar um beijão para Alice Fernandes, que ganhou o curso, e a Edna Xavier, que também ganhou. São traidores da pátria. E nesse aspecto, e aí eu concordo com a indignação do chat aqui. A prisão tá demorando muito. Não é meros criminosos. Não é ladrão de vacina. Não é ladrão de joias. Não é sequer golpista do 8 de janeiro. Nós estamos lidando agora com traidores da pátria. O Alexandre acertou num aspecto, que embora ele não tenha prendido o Bolsonaro agora, de abrir um novo inquérito em cima do que o Eduardo fez nos Estados Unidos. Nisso, a justiça está sendo ágil. A justiça está fazendo investigações, a Polícia Federal está fazendo as suas investigações. E a investigação do golpe, gente, ela é impecável. Tem localização dos celulares no momento do golpe. Tem ali, eles conseguem construir todo o arcabouço para as pessoas entenderem o que aconteceu naquele dia. O arcabouço, a base, né, para você entender o que aconteceu naqueles dias, naqueles meses. Então é sobre isso que a gente vai trazer as informações. Então é relevantíssimo que vocês entendam o momento atual, gente. O momento atual é de realmente a gente não deixar as coisas desandarem dessa forma. A gente não paga salários e emendas para os traficantes. Esse pessoal está muito pior do que eles. Olha o horror, sem dúvida nenhuma. É isso. O Oruan acabou sendo preso antes do Bolsonaro, né, gente? Que coisa absurda. Deixa eu ver aqui outros comentários de vocês. Agradecer a Gilene Pinheiro. E lembrando, gente, ó, Boca Brava mandou, ficou uma brecha, o Bolsonaro soube usar, acho que a sua prisão só geraria festa. O lance é o seguinte, qual que é o cálculo que tem que ser feito aqui, gente? Não adianta prender ele e depois soltar. Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Eu quero muito o Bolsonaro preso, eu quero o Bolsonaro preso agora.
Eu não quero o Bolsonaro preso daqui a pouco. Eu quero o Bolsonaro preso nesse momento. Eu acho que ele cometeu crimes o suficiente para isso. A questão é que nós vivemos num Estado democrático de direito, ele tem direito a recurso, e a prisão tem que ser de uma vez só. Às vezes compensa a gente esperar mais um pouco e ele não sair mais de lá. E ele gerar cada vez mais provas para não sair mais de lá. Então é essa a questão. Não só ele, Carmen, exatamente, não só ele. Mas é isso. Eu acho que poderia escalar para uma prisão domiciliar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a tornozeleira foi um avanço importante. Eu acho que a tornozeleira foi um avanço importante, foi um acerto. Acertaram muito, sentiram muito eles também. Então é isso, tem que prender de uma vez só e não soltar mais. Eu acho que se ele sai cedo, se ele fica um final de semana só preso, isso é uma derrota pra gente. Que ele vai voltar que nem um Leviatã. Ele vai engolir a gente. Ele vai engolir a gente. Então a gente precisa ficar por dentro de tudo, entender todas as questões e entender também, gente, ó que felicidade. A gente tá aqui, ó, 12 minutos de live, 150 pessoas aqui nos acompanhando, assuntos quentes, necessários. Vamos falar do velório da Preta Gil também, que já tem informações que será aberto ao público no Teatro Municipal do Rio. Mas para fazer esse trabalho necessário, gente, a gente precisa muito que vocês cogitem clicar aqui no cifrãozinho. Gente, a gente pede superchats, a gente pede Pix, a gente pede contribuições financeiras aqui para vocês, porque esse canal não é financiado por nenhuma grande empresa, esse canal não é financiado por partido político, esse canal não é financiado pelo governo Lula, esse canal não é financiado por nenhum lobby do mercado financeiro, não é financiado por absolutamente nada. Ele é financiado graças às pessoas que estão aqui no chat. Eu quero agradecer muito, vocês têm que entender, por exemplo, que a nossa comunidade de membros é importantíssima aqui para o canal. Nós estamos nesse momento no Clube de Canais com 250 membros, e esses 250 membros contribuem para a gente ter uma certa estabilidade. Então, sempre que puderem, deem membros de presente. A nossa meta de membros é baixa por live, é só 2 membros por live. Quem puder nos ajudar, a gente super agradece, porque é muito necessário isso. O canal já enfrentou tempos difíceis, a gente passou inclusive aí por um momento que estávamos completamente desmonetizados, mas voltamos e estamos ficando maiores do que a gente estava antes. Então a gente precisa muito do apoio sério de cada um de vocês para a gente fazer bem esse trabalho. Então e esse trabalho consiste, gente, justamente dessa comunidade estar aqui junta, unida, especulando a respeito do futuro do país, fazendo combate ao bolsonarismo, fazendo combate à extrema-direita e mantendo esse conjunto de pessoas bem informado. Isso tudo tem custo da minha internet, tem custo do meu tempo aqui que eu gasto subindo textos, escrevendo textos, revisando textos, a gente precisa muito da ajuda de vocês. E é importante, gente, que vocês contribuam, que vocês estejam presentes aqui. Então, mandem superchats, mandem pix, mandem contribuições, porque a gente precisa muito do trabalho de vocês. A gente tem uma meta modesta de R$200 e 2 membros por live. Amparo Almeida mandou, verdade, Pedro, nem prende, fica somente nesse suspense, pois prende o leão e joga a chave fora. Exato. Não, quando prender, acabou. Não pode dar margem nenhuma. Como foi o processo? Como foram os depoimentos? Os depoimentos foram uma derrota gigantesca para o Bolsonaro. Os depoimentos foram uma derrota gigantesca para o cara. Paulo Link mandou, parece que não vão prender o cara e ele se sente livre para testar os limites. Esse negócio tá ficando perigoso. Eu acho que vão prender sim, Paulo. Por isso que tá ficando perigoso. Por isso que... E é importante uma coisa que a gente tem que botar na cabeça, tá? E esse vai ser o título aí do meu editorial. A justiça é um órgão, os operadores do direito podem ficar bravos à vontade, mas a justiça é um órgão político. A justiça é um órgão político. E Bolsonaro está sendo punido, ainda bem, por causa da política. Porque se for pela relação de classe, tem gente da elite que quer que ele continue solto. Tem gente da elite que prefere ele como ditador do Brasil. Então é por isso que ele será preso.
É por isso que ele será punido. Porque existe uma elite que tem alguma coisa na cabeça e sabe que o Bolsonaro é um perigo, e existe uma outra parte da elite que quer mergulhar o Brasil numa ditadura militar. As pessoas cogitaram seriamente isso. Era dito nos órgãos públicos, a gente tem inclusive depoimentos de pessoas que acompanham o canal, que trabalhavam nos órgãos públicos na transição entre Bolsonaro e Lula, e disseram, eles vão dar o golpe. Já está acertado que o Lula não vai subir a rampa. Então, ele tem que ser preso. Como será preso é outra questão. Mas o Supremo Tribunal Federal, é o que o Boca Brava está falando aqui, o pescoço do Supremo Tribunal Federal esteve em perigo com o Bozo. E eles não querem esse perigo de novo. Eles não querem esse tipo de perigo de novo. Luiz Pinto, qual que é a sua opinião sobre a infestação nas ruas? Conte o relógio na perna do Bolsonaro. Eu acho a tornozeleira maravilhosa. Eu acho uma belíssima aquisição para Jair Messias. Gente, fechamos aqui a nossa meta de membros. Precisamos da ajuda de vocês nos superchats. Então é importante que vocês estejam aí presentes, entendendo que a justiça é um órgão político. Ele tem parâmetros técnicos. A gente tem um código penal, a gente tem uma constituição, a gente tem muitas outras coisas, mas é um órgão político e nós estamos diante de um momento histórico em que um presidente da República cometeu crimes de uma forma absurda e que ele será punido. E o Lula foi preso por muito menos do que isso, sem dúvida nenhuma. O Lula foi preso por uma conspiração absoluta. O Lula foi preso na representação do que é essa elite econômica, do que é essa elite do atraso, do que é essa elite antipetista, do que é essa elite que odeia nordestino, do que é essa elite sudestina. O Lula sofreu na Lava Jato por preconceito, por racismo, por xenofobia. E o Bolsonaro não está indo na cadeia por racismo, por xenofobia. Ele está indo porque ele é um fascista. Ele está indo porque ele é um criminoso, porque ele é um misógino, porque ele é um machista. Ele está indo porque ele afundou esse país em quase 1 milhão de mortes numa pandemia. É por isso que ele vai ser preso. É por isso que vai acontecer tudo o que vai acontecer com ele. É por isso que está acontecendo o que está acontecendo com ele. Embora a prisão que a gente quer ainda não tenha acontecido, acreditem, o dano que está sendo infligido a Bolsonaro é para ele nunca mais voltar para a política. Isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês, gente, independente do futuro penitenciário do Bolsonaro. Eu acho que ele será preso e que vão jogar a chave fora. Mas vamos supor que ele seja solto por uma manobra dentro do Supremo. Eu espero que isso não aconteça. Politicamente, o Bolsonaro está marcado. O Bolsonaro está marcado pela pandemia, o Bolsonaro está marcado pelo escândalo das joias e vai ainda ter seguidores dele. Vai ter aquela margem de pessoas que estão absolutamente imbecilizadas. Mas ele está fora do jogo. Eles estão em busca de um novo nome. Eles estavam arriscando no Tarcísio e o Tarcísio fez o favor. O Tarcísio fez o milagre de queimar a largada. A justiça é política e é por isso que Bolsonaro está sendo punido. E é por isso que Lula foi condenado injustamente. O Supremo, infelizmente, teve um protagonismo muito acima do desejável nos últimos anos. E a gente espera que eles continuem corrigindo a rota como eles estão corrigindo hoje. A gente tem que começar a punir as pessoas que são privilegiadas e os representantes das pessoas privilegiadas. Eu espero muito que a Polícia Federal esteja investigando os financiadores do 8 de janeiro. Mas essa questão do Trump veio para realmente provocar um impacto gigantesco. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.